Nós paramos no livro de Provérbios, capítulo 2. Então estamos tratando dos temperamentos humanos. O que é o temperamento humano? Quem pode me ajudar? O que é o temperamento humano que nós estamos estudando? Só para ver se você está ligado. Características especiais que Deus nos dá? Sim, muito bem. São características especiais que Deus nos dá. Poderia complementar dizendo que para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Então, como Deus, preste atenção, como Deus planejou todos os dias da sua vida, do primeiro ao último, como Ele já sabe todas as dificuldades que você vai passar do primeiro dia ao último, então o que Ele fez? Ele te deu características temperamentais que vão te ajudar, vão ser positivas em mais oportunidades para você superar esses desafios. É mais ou menos que fosse assim, olha, você precisa dessas ferramentas, na maioria das vezes você vai precisar dessas ferramentas para enfrentar os desafios da tua vida. Na maioria das vezes. Só que vai haver outros momentos que você vai precisar de outras ferramentas e que você não vai tê-las. Só que, se você se colocar à minha disposição, se você colocar as suas vontades abaixo das minhas, então o meu Espírito em você vai te dar essas ferramentas que você não tem. Está conseguindo compreender? É mais ou menos isso. Então, ele olhou para Jemima, quando decidiu criá-la, gerá-la, e nós falamos onde que Deus gera os espíritos, dentro dele. Então, quando ele decidiu gerá-la, ele já planejou todos os dias da vida dela e já escreveu no livro. Lembra que nós falamos, por isso que nós falamos do livro. E ele escreveu o livro do propósito da vida dela. Que tudo aquilo que ele queria que ela vivesse. Só que nessa caminhada, Jesus vai falar sobre isso, que na vida tereis aflições, mas eu venci. Ou seja, nele nós podemos ter o Espírito Santo que vai nos ajudar a passar todos esses dias. Então, quando Deus gera ela, Ele escreve todos os dias no livro do propósito e fala, bom, pelo que eu estou vendo aqui, a vida da Jemima que ela vai viver é uma vida assim, 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 assim. É preciso que ela seja melancólica, fleumática, colérica ou sanguínea. Por quê? Vai ser mais fácil para ela lidar com as diversidades. Na maior parte do tempo. Porque a maior parte do tempo da vida dela, ela vai precisar ser algum determinado temperamento. Então ele já deu essas características para ela. Por isso que as pessoas são diferentes. Uns são mais coléricos, outros são mais sanguíneos, são mais impetuosos, são mais explosivos, outros são fleumáticos, são mais calmos, são mais pacíficos. Por quê? Para a vida daquela pessoa, Deus deu essas características para ela. Porque com essas características, ela vai conseguir ter uma vida mais fácil. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Eu sou assim porque foi assim que Deus queria que eu fosse. Porque é dessa maneira que eu vou conseguir vencer a maior parte das minhas batalhas. E naquelas que eu precisaria ter um outro temperamento, Ele me ajuda. Só que Ele vai me ajudar se eu colocar a minha vontade debaixo da dele. Amém. Mais ou menos disso que nós estamos falando já há algum tempo. Que foi o que Jesus fez. Então é por isso que Jesus tem um temperamento perfeito. É por isso que Ele vai agir da maneira correta em todos os determinados momentos que Ele passou. Por quê? Porque Ele colocou a vontade dele debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade do Espírito Santo. Quando Ele opta lá pelo espírito de temor, que nós vamos ler aqui, eu estava folheando a minha Bíblia e apareceu justamente nisso. Isaías capítulo 11.
Então quando alguém falar para você, mas você é muito esquentadinho, ou quando alguém falar para você, você é muito devagar, você saiba que você é assim porque Deus quis que você fosse assim. Porque é dessa maneira que você vai vencer a maior parte das suas batalhas. Porque a sua vida é diferente da minha, que é diferente da do irmão do lado, que é diferente do irmão de trás. Cada um vai ter batalhas diferentes. E Deus falou, olha, para você vencer a maioria das batalhas, eu vou te fazer perfeito para elas. Mas como eu não posso fazer você perfeito para todas elas, naquelas que você precisar da minha ajuda, eu te ajudarei, vou equilibrar o teu temperamento. Só que para eu equilibrar o teu temperamento, você precisa colocá-lo à disposição do Espírito Santo. Não pode ser conforme a tua vontade, tem que ser conforme a minha. Esse que é o grande problema do crente na igreja. O crente entra na igreja hoje, e aí quando ele entra na igreja, geralmente quando ele vem para Jesus, ele está passando por um problema que ele não consegue resolver. Porque o temperamento dele é incompatível com aquela dificuldade que ele está tendo. E como ele não colocou a vontade de Deus acima da dele, então ele tenta resolver um problema com o temperamento errado para a circunstância errada. E aí ele não consegue. Então ele vem. Quando ele vem todo humilde. E coloca sempre a vontade de Deus. Quando ele aprende que ele tem que colocar a vontade de Deus, então ele se coloca debaixo da vontade de Deus e vê as coisas acontecerem. E aí ele fala, olha só, glória a Deus, aí ele permanece. Só que ele tende a voltar depois. A minha vida, o meu jeito, sempre fui assim, morri assim, vou viver assim. Então o que acontece? Aí o Espírito Santo para de trabalhar na vida dele. Por quê? Porque ele não permite. E aí não muda, por isso que tem um crente que você tem na igreja, um crente de 50 anos, que não muda. Por quê? Porque ele nunca se colocou debaixo da vontade de Deus e não mais se colocou. Aí agora ele acha, porque ele é crente, porque ele está na igreja, que ele pode voltar a ser aquela pessoa que ele era antes. Ou seja, dona de si mesmo. Amém ou não amém? Não foi o que Jesus fez. Por isso que ele se desfez de toda a autoridade, se despojou de todo o poder dele. Para quê? Porque somente assim ele poderia se colocar debaixo da vontade do Espírito Santo. Porque como ele era homem, então como Jesus era 100% homem, 100% Deus, como 100% homem, ele não ia conseguir, ele ia ter a mesma dificuldade que eu e você temos. Ou seja, em algum determinado momento da vida dele, ele ia precisar agir como sanguíneo, só que ele não era sanguíneo. Num determinado momento da vida dele, ele ia precisar agir como colérico, e ele não era, então ele não ia conseguir. Então, como ele sabia disso, ele já se colocou debaixo da autoridade de Deus, já se despojou de toda a tua glória, e já se colocou debaixo da autoridade do Espírito Santo, pelo espírito de temor que nós vamos ler agora. E aí então o Espírito Santo pode agir na vida dele e equilibrá-lo a todo momento. É por isso que você vai ver um momento Jesus agindo como sanguíneo. E pega a zorraga e derruba as mesas do templo e dá chicotada em todo mundo. Você fala, esse aí o homem é sanguíneo. Por quê? Porque naquele momento era necessário ser sanguíneo. Num outro momento você vai ver Jesus agindo como um pacificador, como um diplomata. Porque era necessário agir como fleumático. Ou seja, o Espírito Santo vai equilibrando ele a cada circunstância da vida. E assim tem que ser conosco. Amém? Todos acharam Isaías capítulo 11? Nós já lemos esse texto, é bem conhecido, você conhece o texto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Cristo. Está falando de Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Os 7 Espíritos de Deus. Amém ou não amém? Quando alguém te perguntar onde estão os 7 Espíritos de Deus, está aqui em Isaías capítulo 11. Porque são 7 castiçais que estão no trono de Deus. Porque são 7 os Espíritos. E deleitar-se-á, olha só, aqui que está. E deleitar-se-á no temor do Senhor, olha só. Então ele escolheu ser batizado pelo Espírito de temor. Dos 7 Espíritos, ele optou pelo de temor sobre ele. Para quê? E não julgará segundo a vista dos seus olhos. Ou seja, por que Jesus escolheu o espírito de temor? Para que quando ele estivesse entre nós como homem, não julgasse pela vista dos olhos humanos. Que ele também teria, porque ele era 100% homem. Então, para não julgar como homem, então agora ele se entrega diante do espírito de temor para que o espírito de temor julgue por ele. Que é o que nós temos que fazer. Nós não temos que julgar as circunstâncias do nosso dia a dia pelos nossos olhos. Tem que ser
quem tem que fazer o julgamento é o Espírito Santo mediante nós, mas a gente não consegue. Geralmente o colérico e o sanguíneo tendem a agir assim. Por quê? Porque como eles são muito intempestivos, o sanguíneo ele é intempestivo. Então você falou, ele tum. Você pediu, ele tum. Ele não pensa muito. Então é difícil para ele se colocar, pera lá, deixa eu pensar, respirar. Ô Senhor, me ajuda. Não é verdade? Você vê o fleumático e o melancólico, por exemplo, toda vez que ele vai tomar uma decisão, para ele é mais fácil ajoelhar e orar. Porque para ele é mais fácil. O sanguíneo não. Vamos comprar uma casa? Onde eu assino? Porque é o jeito dele. Ele é intempestivo. O colérico também é um pouco. Então, para o sanguíneo, é mais difícil se colocar debaixo do espírito de temor. Está conseguindo compreender? E Jesus, por exemplo, faz conta. Jesus poderia ser sanguíneo. Imagina Jesus tomando decisões assim. Está conseguindo pegar? Então ele já fez isso antes. E é o que nós estamos lendo aqui em Isaías. Para quê? Para julgar não segundo a vista dos seus olhos, nem repreender segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então ele se coloca diante do espírito de temor. Para quê? Para julgar, verso 4, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Esse ímpio é o anticristo. Tá bem? Então, olha só, Jesus precisou se colocar debaixo da vontade do Espírito Santo para poder ter um temperamento equilibrado. E é disso que a gente está falando. Tá bem? Você precisa ter um temperamento equilibrado. Então, o que são os temperamentos? São as características primordiais que Deus te deu. Então você pode ter várias características que combinam com o temperamento colérico. Você tem outras características que combinam com o temperamento sanguíneo, assim com o fleumático, assim com o melancólico, e assim que nós estamos falando. Porque conforme o teu temperamento é conforme você vai reagir em todas as circunstâncias da sua vida, do seu dia a dia. Quando você começa a conhecer as pessoas, você já sabe. Olha, quando eu for contar isso para o fulano, ele vai agir assim. Porque eu já conheço ele. Então a gente tem que também ser sábio nesse momento. Então, eu vou dar uma notícia X para um sanguíneo. Como ele já vai querer saber, já vai querer sair resolvendo tudo, então eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso. E se você é o sanguíneo, tente se controlar e se colocar na vontade de Deus. Olha, eu vou receber uma notícia aqui que eu já vou querer sair fazendo tudo de uma vez. Então, ô Senhor, me controla. Para que o Espírito Santo de Deus equilibre-nos a cada instante. Amém ou não amém? Muito bem. Então nós estamos tratando sobre esse tema. Amém ou não amém? Falamos bastante sobre os sanguíneos e falamos sobre algo importante que são as nossas veredas. São as nossas veredas que é diferente dos nossos caminhos. Deixa eu ver se o desenho do caminho está aqui. Não tem, ele estava aqui, eu apaguei, né? Então, está lá no Provérbios capítulo 2, volta lá. Só fazendo um resumo para a gente poder entrar já no outro, a gente vai fechar outro temperamento aqui hoje. Semana passada falamos dos sanguíneos, vamos ler alguns textos que falam só para os sanguíneos, e depois a gente já vai entrar num outro temperamento. Provérbios capítulo 2, versículo 5. E então entenderás o temor do Senhor Jeová. Está vendo? Olha aqui, ó, o espírito do temor do Senhor Jeová. E acharás o conhecimento de Deus. Quando que você acha o conhecimento de Deus? Quando você se coloca debaixo do espírito de temor. Não é você, não é por você. Me ajuda, Senhor. Verso 6. Porque o Senhor Jeová outorga a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os íntegros. Ele é escudo para os que caminham em integridade. Pois ele guarda as veredas da justiça. Então, nós falamos sobre veredas. O que são veredas? Veredas são as doutrinas cristãs. São as doutrinas pelas quais nós caminhamos. É aquilo que nós recebemos de herança, que passa dos nossos antepassados. Então, temos 3 principais veredas. Quais são as 3 principais veredas? Família é uma das nossas principais veredas.
a nossa congregação, pode ser, eu até coloquei aqui igreja local, e o nosso trabalho. Aqui a ideia é ministério, tá bem? Mas pode ser o seu trabalho mundano também, se você só tem ele. Então, quais são as nossas veredas que nós estamos dizendo aqui? Que ele guarda as nossas veredas. Ele guarda as nossas doutrinas, aquilo que nós recebemos da nossa família, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, conceitos de educação, de disciplina, de respeito, de integridade. Isso tudo, nossa família passa para nós, então nós temos que preservar isso. O que a nossa igreja local manda para nós? Os direcionamentos, posicionamentos como cristãos na nossa vida diária. Ou seja, você recebe as doutrinas, as veredas cristãs da tua igreja local. Por isso que é importante você reconhecer os seus pastores, reconhecer os seus líderes e se colocar debaixo da autoridade deles. Porque eles vão passar para vocês direcionamentos e posicionamentos. Por isso que você tem que entender, se você está numa igreja que não te dá direcionamento, que não te dá um posicionamento como cristão, pega sua malinha e sai de lá. Amém ou não amém? Essas igrejas muito grandes, não vou generalizar porque a gente não pode generalizar todas, mas essas igrejas muito grandes, elas tendem a não ter esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma igreja de 5 mil membros, como que eu vou direcionar, posicionar todos eles? Dá um trabalhão danado. Dá um trabalhão danado. Você imagina 5 mil pessoas passando com o pastor durante uma semana para ser direcionado e posicionado. Esse pastor não faz mais nada na vida. Então, a congregação, a igreja local, é importante que você receba lá direcionamento e posicionamento. Ah, mas o pastor prega. O pastor não prega. A pregação não é posicionamento e direcionamento. A pregação que você ouve no domingo, ela é só uma chacoalhada na tua vida. Só isso. Como que um pastor... olha aqui, um pastor de ovelha. O que é a pregação do domingo? Vamos fazer uma relação. A pregação do domingo, o que ela é? O pastor que vai, pega a ovelha, tira ela, abre uma portinha, as ovelhas não ficam num lugar, abre uma portinha, ela vai para um outro lugar, se alimenta e depois volta. É só isso a pregação de domingo. O que eu estou falando de direcionamento e posicionamento? Eu estou falando de posicionamento de vida cristã. De direcionamento para onde que você vai. Qual é o seu chamado? Por quê? Porque o pastor não abre só a porta da ovelha, ele tira o pelo dela, ele separa ela, ele dá vacina para ela, ele cuida dela quando ela está doente. Quando ela foge, ele vai buscá-la. É disso que eu estou falando. A pregação do domingo, ele abre a porta para você se alimentar lá só para você não morrer nos próximos dias. Mas a gente insiste em querer viver só disso. Nós, ovelhas, queremos viver só disso. Aí você precisa de um direcionamento, de um posicionamento da tua vida cristã. Você vai perguntar para o teu colega do trabalho, que nem crente é. O que ele acha da tua vida? Essa descrição faz lembrar um pouco que é uma comunidade junto. Ou seja, tanto olhando para esse pastor e as suas ovelhas, não é? Eles andam ali muito juntos. Sim. Ele cuida de tudo. Ele está lá dentro com as ovelhas. Exatamente. A tratar tudo. Ele faz parte do rebanho. Não há uma distinção. O pastor vai... Exatamente. sítios que as ovelhas estão levantadas. A igreja... Há uma ligação... É assim que ela nasceu. Nesse propósito. Não tem problema se ter uma igreja de 5 mil membros. Não tem problema. Amém, glória a Deus. Desde que você tenha 300, 400 pastores. Para dar para elas direcionamento e posicionamento. Viver como comunidade. Porque é um ajudando o outro a crescer. Não é só lá, abre a Bíblia aí, versículo tal e toma essa mensagem aqui, tchau, Deus abençoe até domingo. Não pode ser assim. Aí você chega lá cheio de dúvidas sobre a Bíblia, cheio de dúvidas sobre as Escrituras, não tem para quem perguntar. Tem coisa que eu não entendo. Como que você vai ter direcionamento? Como você tem posicionamento desse jeito? Pode ser assim. Infelizmente é assim que tem sido. Mas, como eu já disse, essa igreja que a gente vive hoje, essa igreja é a igreja do que vai se tornar, que vai apostatar. É ela. Nós fazemos parte dela. Então é óbvio que ela está indo do bom para o ruim. É óbvio. Esse modelo
quando a gente vê nos filmes, é mais os judeus, ou a missa, ou também aqueles filmes. Sim. É que vivem em comunidade e passam essas tradições e essas regras aos mais novos. Sim. Existem algumas igrejas que fazem isso. Existem. Algumas fazem mais, outras fazem menos. Algumas tentam fazer com grupos, outras tentam fazer com células, outras tentam fazer com atendimento pastoral, só que elas não fazem o serviço todo ele. Se você pegasse o que cada uma dessas igrejas faz isoladamente e colocasse tudo dentro de um lugar só, aí sim estaria próximo disso. Só que isso dá um trabalhão para fazer. Então algumas fazem, como eu já disse, a gente já passou. Eu já passei por algumas igrejas que tinham esse atendimento pastoral bem próximo. Então você tinha programação, então pelo menos uma vez a cada 6 meses, você passava no gabinete com o pastor, sentava lá, falava sobre a tua vida, falava sobre os seus desafios, sua família, e ele te aconselhava. Só que, em compensação, ele também não fazia outras coisas. Então não tinha um culto no lar, não tinha um ensino bíblico. Estamos conseguindo compreender? Nós aqui, nós temos o ensino bíblico, mas não temos tanto o acompanhamento. Então, teria que juntar isso tudo. Só que é normal que não aconteça, porque essa nossa igreja é a igreja que vai apostatar. É a igreja do Apocalipse. Então é normal que a nossa igreja está indo. Ela era boa lá atrás. No primeiro século, lá ela era do jeito que tinha que ser. Só que aí é tendência, ela vem degradando, até porque depois tem as 7 cartas às 7 igrejas, todas elas são ruins. Não é? E é por isso que essa questão do apostatar da fé, como está fazendo, dá muito trabalho fazer essa reunião. E hoje, assim, a maioria, muitos que eu conheço, de pastores que não querem ter esse trabalho. Exatamente. É o evangelho fácil. Exatamente. É o fast food, né? É isso mesmo. É o alimento mais prático, mais fácil, mais rápido. E isso, as ovelhas vão ficando doentes. Exato. É a hora que vai entrar um bom apostatar. Isso já é visível. Você já vê a perda do primeiro amor, você já vê essas coisas. Exatamente. Então você já vê essa degradação já há muito tempo. E o que eu vejo nessas pessoas, elas só falam, Deus é o Fátima. Então elas estão focadas só naquilo. É como se tivesse alguma coisa que tapasse, elas só via ali, Deus Fátima, Deus Fátima. Pronto. Mais ninguém. Não entra mais ninguém na cabeça delas. É porque elas não têm. Porque, exato, elas não têm isso. Elas foram habituadas a conhecer a palavra. E infelizmente, a igreja protestante, da qual nós fazemos parte, está voltando para trás também nesse sentido. Está voltando para trás. Se for pegar o pessoal crente mais antigo, se for pegar os crentes mais antigos, 30, 40 anos, tinha muito mais dessa proximidade. O pastor era próximo das ovelhas. Visitava as ovelhas. Estava na casa das ovelhas. Né? Não era isso? Tinha culto no lar. Era mais próximo, o pastor sabia da tua vida, sabia quais são as lutas, te aconselhava, era mais próximo. Hoje a gente já vê que já é mais distante. Né? Grupos de oração, ia na casa das pessoas, eu lembro disso, porque eu era pequeno, na minha casa tinha. Entende? Então eu estou falando de eu tenho 40 anos, estou falando de, sei lá, um pouco mais de 30 anos. Então, isso já dificilmente já não acontece. Então, é normal, ou seja, essas veredas da congregação, da igreja local, é lá que nós aprendemos as doutrinas. Você não pode aprender uma doutrina cristã lá fora com uma pessoa do mundo, você não vai aprender. Isso tem que passar de pai para filho na fé, de irmão para irmão na fé. E isso tem cada vez menos deixado de acontecer. É por isso que o pastor Vitor insiste com a escola. Essa nossa escola bíblica. Por quê? Porque ele sabe que é importante e é obrigação dessa igreja local passar isso para vocês. Doutrinas. Passar para vocês direcionamento, posicionamento. E nós,
quando recebemos isso, temos que estar dispostos a ouvir e a receber. Porque senão também não adianta nada. Ah, não, eu não conheço. Quer saber? Eu discordo. Desculpa, irmão. Deus não perguntou se você concorda ou não. Isso que é um reino teocrático. Nós vivemos numa teocracia. Amém ou não amém? O reino de Deus, ele é teocrático. Ou seja, tem um Deus que manda e os outros embaixo obedecem. Não questiona, não pergunta, não discorda. Ah, não, mas eu discordo. Deus não perguntou a tua opinião. Amém ou não amém? Então, nós vivemos num reino teocrático. Exatamente. Então, quando vem um direcionamento, quando vem um posicionamento de Deus, é claro, nós temos que aceitá-lo. Amém. E ponto. Nós aceitamos e ponto. Amém? Então, isso também parte muito de nós. E isso também tem acontecido cada vez mais. Crentes que não aceitam. Você tem um crente na igreja, vai falar, não, eu discordo. Mas você pode discordar. Porque isso é doutrina. Doutrina você não discorda ou concorda. Doutrina você cumpre. Em todas elas. Nós somos chamados a amar. Nós temos que amar as pessoas. Não é uma opção. Nós temos que amar. Porque é uma doutrina. Uma doutrina cristã, amar o próximo. Nós temos que amar. Amém? E também falamos bastante sobre a terceira vereda. Primeira vereda, segunda vereda, terceira vereda. O trabalho. Né? Então nós temos que nos colocar debaixo da autoridade do nosso patrão, lá no nosso trabalho. Dos nossos chefes, dos nossos líderes. Porque eles vão nos dar a doutrina do trabalho. Então no seu trabalho, seja ele qual for, você tem que receber doutrinas, direcionamentos, posicionamentos, regras. Eu também, por exemplo, eu não posso chegar lá para minha chefe e falar, discordo. Mas se isso é uma lei, se isso é uma regra, eu tenho que segui-la. Mesmo que seja uma regra errada. Amém ou não amém? Desde que, muito bem tocado, e como que fica? Por exemplo, eu estou no meu trabalho, eu tenho uma lei que eu preciso seguir. Eu devo segui-la cegamente? Depende. Desde que essa regra do seu trabalho não fira uma regra de Deus. Eu sei porque tem um testemunho de uma pessoa que ela trabalhava numa loja, numa fábrica, que fazia biscoito. Lá no Brasil. Ela trabalhava numa fábrica que fazia biscoito. Cookies. E essa fábrica, o dono da fábrica, ele era muito católico. Muito católico. E o que acontecia? Toda vez que tinha lá a festa do santo, não sei das quantas, que era uma vez por ano, não sei qual era, eles são tantos. Então o dono dessa fábrica, a primeira fornada da fábrica, era oferecida para esse santo. Então, uma pessoa pegava lá a fornada, ia lá, tinha uma imagem enorme lá da santa, não sei das quantas, dentro da fábrica. E essa pessoa levava lá a primeira fornada da fábrica, colocava lá no altarzinho do bichinho lá e falava alguma coisa, e enfim. E tinha uma mulher que ela era coordenadora do departamento de produção. E o que o dono da empresa fazia? Ele revezava os líderes de departamento. Cada ano era um que levava a fornada lá para a santa. E essa mulher crente até o tutano. O que aconteceu? E ela fugia, e ela falava, olha, Deus sempre me livrava. Nunca era eu para levar lá para essa santa. Até que um dia o chefe dela, o dono da empresa, falou assim, olha só, fulana, você foi premiada esse ano. Ela falou, por quê? Falou, esse ano vai ser você que vai levar a fornada lá para a santa, não sei das quantas. Aí ela ficou entre a cruz e a espada, né? Como a gente costuma dizer. Aí a gente sabe que foi o testemunho que ela deu para o pastor nosso, amigo nosso. Ô pastor, e agora o que eu faço? Porque é o meu trabalho. É o meu trabalho. E o meu chefe falou que sou eu que vou ter que levar a fornada de biscoito lá para o bicho. E agora? Aí ele falou, olha, ora a Deus e Deus vai te dar a resposta. Aí disse que essa mulher começou a orar, levo ou não levo o biscoito pro bicho. E aí Deus falou, não leva. E ela falou pro patrão, olha senhor, fulano de tal, é assim,
com todo respeito, mas eu sou cristã, eu sou assim, tal. E assim, eu não vou levar os biscoitos, você escolhe outra pessoa para no meu lugar. E disse que o homem bateu o pé e falou, não, você vai levar. Ela falou assim, não, eu não vou levar. Eu falei, não, você vai levar, porque se não for levar, eu vou te mandar embora. Porque na minha empresa todo mundo leva o biscoito lá pro bicho. E ela voltou para falar com o pastor. E contou a história pro pastor, falou, pastor, e agora, o que eu faço? Levo ou não levo? O homem falou que vai me mandar embora. E aí o pastor disse para ela, olha, se Deus mandou você não levar, não leva. Mas eu vou perder o emprego, pastor. Se Deus mandou, não leva. Ela não levou. Não levou, bateu o pé, não levou e foi mandada embora. Foi demitido. Aí foi lá na outra semana. Então, pastor. Então, irmã, como que foi? Fui mandado embora. Mas não levei. Amém. E aí disse que passou umas 2 semanas, uma mulher que trabalhava com ela saiu dessa empresa, foi mandada embora por qualquer questão e foi trabalhar num hotel. E aí, quando ela chegou nesse hotel, estava precisando de uma chefe, de uma líder das camareiras. E aí perguntaram no hotel, vocês conhecem alguém para indicar? E ela indicou essa mulher, porque já tinha trabalhado com ela. E aí ela fez a entrevista e disse que foi contratada para trabalhar no hotel para ganhar o dobro do que ganhava na fábrica do biscoito. Você podia ter dado glória a Deus agora. Vocês estão conseguindo compreender? Eu não estou... Gente, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Só que é preciso cumprir suas leis, ser responsável no seu trabalho, chegar no horário, seguir as regras. Desde que isso não fira as regras e as leis de Deus. Se for para quebrar as leis, que quebre a lei. Bem parecida com a dessa história. Eu já dei uma porta para mim, ficar na lá em Goiás. Foi uma coisa muito. E um dia o gerente ligou para mim e falou: você vai ter que ir para só que a Assembleia de Deus Madureira lá, ele não usava esse plano financiado, então eu não posso usar. A maneira que você vai ter que usar. Aí eu falei: não, eu não posso. Primeiro, porque eu temo a Deus. E segundo, porque são normas, né, da igreja e eu obedeço. Aí ele falou assim, mas então nós vamos ter que demitir você. Não tem problema, pode demitir. Porque a palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, se esse trabalho, isso eu não falei para ele, mas eu falei comigo, Senhor, se foi o Senhor que abriu, nada e nem ninguém vai fechar. Amém. Pronto. Ficou por aí. Não tocaram mais no assunto, não insistiram mais comigo para usar a roupa. Passou um tempo, que o inimigo ele não sossega, irmãos. Enquanto ele não te prejudica, não faz você pecar contra Deus, desobedecendo as ordens do Senhor, ele não sossega. Passou um tempo, mas o Senhor tinha feito uma promessa para mim, ele falou que ele tinha me colocado naquele lugar. E eu ficaria ali até o tempo determinado por ele. Aí passou um tempo, arrumaram uma confusão lá para mim e o dono falou para ele, não, pode demitir. Faz ela assinar o aviso 30 dias. Tá bom, fui lá, peguei, cumpri o aviso. No último dia do aviso, o dono liga de volta para o gerente e falou, rasga o aviso, não é para demitir. Não sei porquê, mas ela vai continuar aí na empresa. Só muda ela de setor. Mudou muito, fui como diz, né? Subir mais de carga, um degrau a mais. Olha só. Então fiquei até o tempo que Deus já havia determinado. Mas graças a Deus o Senhor me deu vitória. Glória Eu obedeci a voz do Senhor. É isso. Eu escolhi obedecer a voz do Senhor. Eu escolhi obedecer uma ordenança do Senhor. Amém. Então, como o pastor está explicando, está ensinando para nós, há momentos, irmão, essa semana eu falava com uma pessoa, porque, como vocês não sabem, eu estou num processo aí para fazer uma cirurgia e está uma história. Eu já falei, olha, eu cheguei a uma conclusão que é no tempo e na hora de Deus. Essa semana eu fui internada domingo, já é a 3ª vez, né, dessa questão da cirurgia. Eu já estava prontinha para entrar no centro cirúrgico, já estava até com o catéter no braço para colocar o soro.
A enfermeira chegou e falou, não, foi cancelado por causa da greve. Na hora, assim, parece que eu desmontei. Meu Deus, não é possível. Eles estão fazendo brincadeira comigo. Pensei comigo. O Senhor só fala comigo. Aqui é você o coração. E quando o pastor falou sobre o melancólico, eu fiquei pensando nisso, porque teve hoje mesmo eu falei com uma senhora do hospital que ficou indo, ela falou, não, você tem que fazer valer seus direitos. Você tem que pegar um livro de reclamação, tem que reclamar. Ela ficou nervosa por mim. Falei, não. Já descobrimos que ela é uma sanguínea, já descobrimos. Eu sei que isso vai acontecer, porque Deus se for a vontade dele, Sim. ele eu passar, amém. Se não aprova também eu não passar por esses dias, seja feita a vontade dele. É uma coisa que o Senhor vai nos ensinando na nossa jornada de fé, irmãos. Não é fácil. A nossa caminhada aqui na terra não é fácil, não está fácil. As coisas vão estreitando cada vez mais. E se nós não optarmos por obedecermos a palavra do Senhor, renunciar a si mesmo, o que Jesus diz? Que aquele que quiser seguir a Ele tem que fazer o quê? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Quer dizer, com dificuldade, cruz é fácil, né? Seguir a Cristo é isso. Ninguém segue Jesus sem cruz. Sempre tem cruz. E é melhor obedecer no Getsemane para não ter que sacrificar no Calvário. Quando você não obedece no Getsemane, você sempre tem que sacrificar no Calvário. Então, quando você não obedece a Deus, lá na frente se prepare que você vai ter que sacrificar alguma coisa. Porque Ele prefere a obediência do que... O que Ele falou para Saul, você lembra? Não adianta, você pode sacrificar essas vacas todas. Eu não quero essas vacas. Eu queria que você me obedecesse. Tá bem, meus irmãos? Então, temos que obedecer. Nem sempre é fácil tomar esse tipo de decisão. Temos que estar focados, centrados em Cristo. Amém ou não amém? Porque nós também lá fora somos luz para o mundo. E nós temos que ser luz para o mundo. Porque se nós lá fora formos como eles, não significa nada. Nós não somos nada. Eles vão olhar para nós e falar, é só mais um aí igual a mim. Amém? Então, nós temos que ser diferentes. Eles têm que olhar para nós lá fora e ver algo diferente. Diferente. Amém ou não amém? Amém. Então, falamos bastante sobre isso tudo e falamos sobre o sanguíneo. Então, o sanguíneo, geralmente, ele é meio ganancioso. Geralmente, ele é meio ganancioso. E o que acontece? É um dos mais preocupados com dinheiro, eles são complicados, tá bem? Abre lá comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, para a gente ver algumas palavrinhas para os sanguíneos. Não sei se tem algum sanguíneo aí, deixa eu ver se tem. Tem. Fica atento aí, sanguíneo. Olha só o que ele está falando para o sanguíneo. Sanguíneo, geralmente, lembra que eu falei sobre quando está sendo lançada a palavra de sabedoria? Lembra que eu falei cada um dos temperamentos, o que fazia? Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Lembra que eu falei do sanguíneo? Quando estava sendo lançada a palavra de sabedoria, o que ele fazia? Ele olha para o lado, daqui a pouco ele já está nervoso, alguém do lado dá um espirro e ele já... Ele repreende todo mundo na igreja, mas ele não presta atenção, porque o sanguíneo tem dificuldade de focar. Ele tem dificuldade de focar. Então ele está na igreja, ele está olhando para o lado, daqui a pouco a luz apaga, ele já vai lá. Ele às vezes até age com boas intenções. Então ele vai lá, quer pegar água para o pastor espirra, ele quer trazer um papel, porque ele está totalmente desfocado da mensagem. Porque no momento da pregação você tem que estar focado na mensagem. O sanguíneo está fazendo tudo menos focado na mensagem. E ainda, se tiver o caso, ainda briga com o irmão do lado. Porque o irmão do lado mexeu na cadeira. Você mexeu na cadeira de novo. Para de mexer nessa cadeira. Não consigo prestar atenção. Não está conseguindo comer? Por que você não pode mexer na cadeira? Aí o outro irmão do outro lado fala alguma coisa. E o pregador lá pregando e o sanguíneo repreendendo todo mundo. Porque ele não foca. Então olha o que a Bíblia vai dizer para ele. Provérbios capítulo 3. Versículo 11. Presta atenção o que a Bíblia vai dizer para o sanguíneo. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor Jeová. Nem te irrites com a sua repreensão. Olha só,
Não despreze a disciplina. Deus vai te disciplinar e você não fica nervoso, porque ele fica nervoso. Ele está sempre agitado. Porque o Senhor Jeová corrige aquele a quem? Assim como o pai repreende o filho em quem se compraz. Você vai ver isso aqui lá em Hebreus capítulo 12. Paulo vai falar sobre isso. Paulo, assim, a gente sabe que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas não é oficial, enfim. Feliz é o homem, olha só o que ele vai falar para o sanguíneo. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Lembra que a gente estava falando sobre isso? Sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre a dificuldade que alguns temperamentos têm de encontrar isso. Pois esta mercadoria é melhor que a prata, e o seu lucro vale mais do que o ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis. Quem que é a sabedoria? É o que ele está dizendo aqui. É o que ele está dizendo aqui. Você precisa procurar Cristo, porque esta mercadoria, Cristo, é melhor que a prata, e o seu lucro vale mais que o ouro. Mais preciosa do que rubis. E nenhuma de todas as coisas que desejares pode ser comparável a ela. É a Cristo, nada é comparável a Ele. Então, quando alguém estiver lançando palavras de sabedoria, preste atenção. Foca no que está sendo dito, porque isso que está sendo dito vale mais do que qualquer outra coisa. Que é o que nós estamos falando aqui. Olha só. A abundância de dias está na sua mão direita. Na sua mão esquerda estão riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. Todas as suas veredas são de paz. Então, o que ele está dizendo aqui? Você não consegue focar, amém ou não amém? Amém. Então compra de quem consegue. Foi isso que eu disse, lembra que eu disse? Quando está sendo lançada a palavra de sabedoria, o fleumático está lá sentadinho, prestando atenção, anotando tudo. O melancólico está anotando tudo. Ele está focado. Então, se você é um sanguíneo que não está focado, encosta do lado do melancólico, porque aí você vai começar a comprar aquilo que você não tem. Lembra que eu falei para vocês? Eu tendo a ser assim. Então, onde que eu sento na igreja? Eu sento aqui. Por quê? Porque não tem nada na minha frente, então já me ajuda. Eu já tiro, já não me desfoca tanto. Eu não sou sanguíneo, mas eu também tenho dificuldade. Eu sou muito agitado. Então, e outra, dependendo da mensagem, dependendo da pessoa, e às vezes a pessoa já começa ali, já fala alguma coisinha meio... É normal também, irmãos. Às vezes a pessoa dá uma desviada, fala alguma coisa assim meio sem sentido, e eu já... Mas aí eu tenho que... Então o que eu faço? Eu sempre compro isso de pessoas. E nós temos que, o sanguíneo tem que comprar isso do melancólico. Foco, disciplina. Você tem que comprar, meu irmão. Se você não tem, você tem que comprar. E quem é que vai te dar isso? É o Espírito Santo que vai te dar isso. Ô Senhor, me ajuda a prestar atenção. Me ajuda, o Espírito Santo de Deus, me ajuda a ter foco. Eu preciso focar na mensagem, Senhor. Eu saio daqui da igreja, já esqueci até o verso que o pastor usou na pregação. Já esqueci na porta. Esquece mesmo, irmão. Esquece mesmo. Já falei para vocês, na terça-feira, tenta se lembrar qual foi o versículo pregado no domingo. Se você não souber, irmão, tem alguma coisa, você está com problema de foco. Amém ou não amém? Amém. Vamos ler aqui, no verso 14, olha o verso 14 de Provérbios, capítulo 14. Aqui uns versozinhos que ele vai dizer pro capítulo 14 de Provérbios. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Provérbios, ele é inspiração divina para você superar as dificuldades do seu dia. Muitos textos ele fala para todos os temperamentos. Outros textos ele vai falar para temperamentos específicos. Por quê? Porque se você é sanguíneo e você precisa lidar com algo naquele dia, ele vai falar para você o que você tem que fazer. Quer ver? Deixa eu só encontrar aqui, que eu não encontrei. Você já achou Provérbios? Eu não, pera lá. Provérbios 14.
Porque eu estou com um monte de Bíblia aberta aqui. Capítulo 14, verso 17. Olha só. Olha só. Provérbios 14, 17. O que está escrito aí na sua Bíblia? Exame facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Olha só. Então o que ele está dizendo para você, sanguíneo? Quando você se irrita muito rápido, você faz bobagem. Quando você toma decisões impensadas, você age. Olha só, olha a minha Bíblia, a minha versão. O que se indigna à toa fará doidices. O preço de se ir. Olha se você é sanguíneo. Sabe o que você costuma fazer? Doidices. Então, se você não quer fazer doidices, o que você tem que fazer? Ser calmo. E você compra isso de quem? Do fleumático. Lembra que eu falei o fleumático? Tem um lá em casa. O mundo acaba. Fogo no prédio. Desce. Você tem que comprar dele. Calma. Para não fazer doidice. Amém ou não amém? É claro que se o prédio estiver pegando fogo, você tem que ser sanguíneo, ó. E correr, porque você vai morrer. Está conseguindo compreender como cada coisa não é certo ou errado? Ah, é bom ser sanguíneo. Não. Há momentos e momentos. Há momentos e momentos. Capítulo 15. Pula só mais um capítulo para frente. Vamos ler alguns versos aqui dos sanguíneos, que eu falei para você que ia te mostrar. Capítulo 15, verso 18. O homem irritável provoca dissensão, mas aquele que é paciente acalma a discussão. Ou seja, o sanguíneo, quando começa uma discussão, ele já bota fogo. Já fala o que não tem que falar. Fala alguma coisa que vai complicar as coisas. Por quê? Porque ele age muito de momento. 18. Posso ler aqui? Pode. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas o que tem paciência traz a paz. Está vendo o que ele está dizendo? Irancudo. A minha também está irancudo. Suscita contendas, ou seja, ele cria contendas, ele aumenta contendas. Às vezes a contenda está ali já perto de terminar e ele vem com uma pitadinha de... E o que a Bíblia está dizendo que ele tem que fazer? Olha só, a minha versão diz assim, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. É o fleumático de novo. Então o sanguíneo tem que aprender muito com o fleumático. Porque você quase nunca vai conseguir arrumar uma confusão com o fleumático. Para você arrumar uma confusão com o fleumático, você tem que ser, mister. Por quê? Ele é pacificador. Ele é diplomata. Ele foge das lutas. Isso é ruim, porque às vezes você tem que ir para a luta. Imagina se Davi fosse fleumático. Quando apareceu o Golias, e nós falamos de Davi. Nós falamos de Davi na última aula. Davi era sanguíneo nato. Ele era sanguíneo colérico. Antes. Depois virou melancólico, lembra? Depois que o Espírito Santo vem sobre ele, e age nele, e trabalha nele, ele vira melancólico. Escreve salmos lindos e maravilhosos. Mas ele era sanguíneo colérico. Então, quando Golias falou, ele já falou, o que é esse circunciso aí que eu vou agora? Mas se ele fosse fleumático. Gente, para com isso. Vamos ficar todo mundo aqui em paz. Não, ele era sanguíneo. Então, o sanguíneo compra muito do fleumático. E o último aí, abre no 16. Tem vários. Verso 16, capítulo 16, verso 32. Isso tudo é o livro de Provérbios falando para o sanguíneo. O livro de Provérbios, ele fala para todos os temperamentos, mas ele também fala para específicos. 16, Provérbios 16, 32. Quem pode ler aí? Melhor é o longânimo do que
governa o seu espírito do que o que torna uma cidade. Olha só, minha versão está assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha, é o fleumático de novo. O fleumático consegue controlar melhor o seu espírito. O guerreiro não. O sanguíneo não. O sanguíneo ele não controla. Ele tem, eu acabei de falar que ele tem dificuldade de controlar as coisas. Por quê? Porque ele é muito... Tum. Vamos agora. Vamos fazer isso agora. Vamos para cima? Vamos. Tem que fazer? Vamos. Já, às vezes ele age mal. Porque às vezes não tem que ir. Às vezes não tem que fazer. Às vezes é de outra forma. Está conseguindo compreender? Está conseguindo compreender? Amém ou não amém? Então tem mais também. Ó, 19. Capítulo 19. Vamos ler mais esses dois. 19 e 19. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a... Por quê? Porque ele não aprende. Ele não aprende. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade de aprender com o colérico? Por quê? Porque o colérico vai na frente e ele não quer, ele quer ser na frente. Então ele faz várias vezes a mesma coisa errada. 29. Capítulo 29, o último. Por isso que às vezes você está lendo a Bíblia e você fala assim, Jesus, isso aqui é para mim. Calhou de você pegar um versículo que está falando justamente para o teu temperamento. Às vezes tem uns que você fala, mas isso aqui não casa comigo. É porque está falando para o outro temperamento. 29, verso 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha essa versão minha que boa. O tolo dá vazão à ira, ou seja, ele já vai fazendo. Mas o sábio domina-se. Tá bem? Um casamento de um sanguíneo com fleumático é ótimo, em certos pontos. Porque um compensa. Lembra que eu falei para vocês que às vezes eu tenho que fingir de fleumático? Que um compensa o outro. É assim, irmão? Não é assim, cara. Pega fogo na casa. Ou então some todo mundo, ninguém dá comida para as crianças. Está conseguindo compreender? Vocês conseguem compreender? Por isso que é necessário que o Espírito Santo equilibre. Porque eu também sou colérico sanguíneo. Então o que acontece? A Priscila é sanguínea colérica. Quando ela está sanguínea, eu tenho que ser fleumático, eu não posso ser o que eu sou. Ou cai a casa, ou então a gente some no mundo e as crianças ficam em casa sem ninguém dar comida para elas. Você está entendendo? Vamos fazer tal coisa? Vamos! Aí cadê aquelas crianças? Eita, ficou lá em casa. E vice-versa. Porque também às vezes, entende? Então não sou eu, é o Espírito Santo que vem e nos equilibra. Quando começa uma discussão, uma confusão, ou tem que tomar uma decisão importante, uma coisa, um tem que sempre estar equilibrado, ou os dois. E isso é estar debaixo da vontade de Deus. Para que o Espírito Santo equilibre as coisas. Porque senão você sai fazendo, meu irmão. Sai fazendo. Às vezes casa um sanguíneo com fleumático, dá certo. É mais fácil. Porque estão sempre ali no comportamento, no temperamento original deles. Então dá certo. Agora, quando os dois é igual, irmão, olha. E se for os dois fleumáticos, pronto. A casa pega fogo e ninguém apaga. Porque tá os dois lá. Ah, vai você. Ah, não, vai você? Ah, mas eu acho que ele vai. Ah, mas eu acho que ele também vai. Também não dá certo. Então, tem que ter um também para... Ou então é muito Espírito Santo, entendeu? Então o Espírito Santo tem que trabalhar muito naquela casa.
Amém ou não amém? Podemos fechar o sanguíneo? O sanguíneo está falando, só fala de mim? Só fala de mim? Então o sanguíneo é esse daí. Pedro é talvez o maior sanguíneo das Escrituras. Tá bem? Falamos também de André. André era sanguíneo. Bartolomeu. Samuel era sanguíneo. Jonas. Jonas, né? Jonas é sanguíneo total. Vai para Nínive. Vou nada. Vou não. Vou para Nínive não. Aquele povo tem que morrer. Não foi isso que ele falou? E outra, depois que ainda foi, olha aqui, Deus falou para ele, você tem 40 dias para pregar a palavra em Nínive. 40 dias. Ele foi lá em 3 dias, subiu, pregou e sentou debaixo da árvore. Ele falou, agora que só taca fogo neles que eles morram. Porque, tá virado. Por quê? Porque Nínive era mal para o povo de Jonas. Fazia muito mal. Eles eram rivais. Mas Deus falou, não, eu quero que eles se convertam. Vai lá e prega, não vou. Não vai, não vai. Imagina Deus. Mas que rapaz que eu fiz, esse cidadão. Mas vai sim. Toma tempestade. Aí, por minha causa, vai morrer todo mundo aqui, porque olha aqui, o sanguíneo, ele também pensa nos outros. Ele também pensa muito no próximo. Então, o que aconteceu com Jonas? Ele falou, olha, eu estou aqui, vai morrer todo mundo por minha causa. E eu não quero que as pessoas sofram por minha causa. Pessoal, joga eu no mar porque a culpa é minha. Vem o peixe, come ele, joga, aí Deus fala para ele, vai lá e prega a palavra que eles vão se arrepender. Ele tinha 40 dias para pegar. Mas o que ele fez? Pregou em 3. Por quê? Porque mesmo assim não queria. Podia ter pregado mais 37 dias. Não, só pregou 3 e sentou debaixo da árvore. E falou, agora que o Senhor, eu quero que eles morram. Porque o sanguíneo também é assim. Da mesma forma que ele gosta e protege, que ele não gosta, ele quer que morra. Que morra. Não, meu filho, então vai lá o verme, manda o verme lá, porque estava na sombra, estava de boa, estava tranquilo, estava gostoso. Só esperando, ele falou, vou ficar aqui de camarote, vou ver a destruição de Nínive de camarote, porque eu odeio tanto Nínive, que eles querem que eles morram e eu vou assistir de camarote. Ficou lá debaixo da sombra, tomando uma aguinha, né, sombra e água fresca. Aí Deus falou, não, meu filho, não é assim, eu tenho que tratar você agora. Toma lá o bichinho, o vermezinho, e você conhece a história. Sanguíneo, olha, de matar. Jonas era, olha... Abraão também sanguíneo. Não pensou 2 vezes quando mentiu. E não mentiu uma vez só, não. Mentiu 2. Davi, a gente falou de Davi. Davi é interessante porque ele era sanguíneo colérico, depois ele se transforma, vira sanguíneo melancólico. Deus transforma ele. Acabe também era sanguíneo. E é isso. Vamos falar dos fleumáticos agora, amém ou não amém? Quem são os fleumáticos? Então, os fleumáticos são aqueles calmos, equilibrados, tranquilos. Eu tenho um em casa e um no Brasil. Estou tranquilo. O mundo acaba e eles estão tranquilos. Tranquilo, evita conflito. Não gosta de discussão. Começou uma discussão aqui, ele vai embora. Ou então vai lá, gente, espera lá, gente. Faz as pazes, vocês são irmãos, gente. Para com isso. É o fleumático. Quer sempre paz, quer sempre sossego, não gosta de gritaria, são diplomáticos, só que tem dificuldade em dizer não. E você ter dificuldade em dizer não é positivo, mas também é negativo. Por quê? Porque você geralmente tende a ser influenciado. Geralmente o fleumático ele é influenciado. Ele muitas vezes faz aquilo que nem é vontade dele. Por quê? Porque ele não gosta de dizer não. Só que ao mesmo tempo são confiáveis, são pessoas agradáveis. Né? O sanguíneo, é difícil você gostar de sanguíneo. É difícil gostar de sanguíneo, eles já não são muito agradáveis.
Porque ele já não vai com a tua cara, ele já não olha mais para você, vai embora e também já não conversa mais, e tá bom, tudo bem, é mesmo. Você está conversando com ele aqui, daqui a pouco ele fala, irmã, mas você tá feia hoje, irmão. Porque eles são assim. Eles falam e eles são diretos, e às vezes a gente não gosta. Ih, irmão, tá gordinha aí, pronto. Tá conseguindo compreender? O sanguíneo às vezes ele é assim, mas nem sempre é por mal. É o jeito dele, você tem que compreender. Fala aí, ó, essa irmã ali, a irmã sanguínea que falou que eu tô gordinha, essa menina é terrível. E leva na paz, amém? O fleumático já não, como ele é já mais calado, ele já é mais quieto, ele já quase nunca diz não, ele é diplomata. Nossa, irmã, como a irmã tá bonita. Amém? Então já muda, então geralmente são pessoas agradáveis e trazem paz ao ambiente. Você vê num ambiente onde tem muito fleumático, é paz, não tem gritaria, não tem bagunça, não tem barulho. Onde tem sanguíneo, colérico, que a gente fala alto, né? E anda para lá e para cá, e bate nas coisas, e pá! Casa de fleumático não, casa de fleumático é tudo quietinho, é no silêncio. E a maioria deles tira até o sapato para andar em casa. Vocês estão todo mundo só assim, né? É isso mesmo. É isso mesmo que eu conheço. Só que ao mesmo tempo, essa natureza passiva, e ele, como ele não gosta muito de conflito, às vezes ele tem que tomar decisões firmes e ele não toma. E aí isso acaba acarretando alguns problemas, nós já falamos bastante sobre esses fleumáticos. Então, são calmos, são pacientes, têm equilíbrio emocional. Então, fleumáticos são geralmente emocionalmente equilibrados, tá bem? Nisso eles contrastam muito com os melancólicos. Às vezes a gente tem, eu sou fleumático ou melancólico? Não. O melancólico, ele é fraco emocionalmente. Então o melancólico tudo quer morrer, tudo quer matar, tudo vai acabar, não vai dar certo, eu não nasci para isso, a minha vida é terrível, não é possível, não, isso não pode ser de Deus. É o melancólico. Então ele é emocionalmente frágil. O fleumático não. O fleumático ele é calmo, só que ele é emocionalmente estável. Eu diria quase que inabalável. O fleumático tem um equilíbrio emocional potente. São diplomatas, são fiéis, como a gente já disse, leais, agem sempre com discrição, sempre, como eu disse, fala baixo. Os fleumáticos falam baixo, né? Tem um fleumático que vive comigo, que às vezes a gente está assim, eu falo alto, gesticulo e tal, e ele fala baixo. O que foi? Fala baixo. Todo mundo vê a gente, porque são discretos. São discretos. Eles não gostam muito de, né? Então eles são assim, eles gostam de passar despercebido. Né? Então se você é um sanguíneo, um colérico, e aí tem aquela irmã na igreja fleumática que gosta de sair assim pela igreja, assim, ninguém vê, você, fulana! Ela já não vai se aguentar. Por quê? Você não foi discreto com ela. Tem ou não tem? Não tem assim na igreja? Tem outros que eles quase são arrebatados. Você olha se ele está ali, você fala, eu preciso falar com a irmã. Na hora que você... já foi. Já foi. Foi embora, passou por ali, ninguém se viu. A irmã falando de tal. Não vi, já está lá na rua. São discretos. São discretos. Então, precisamos agir com eles com discrição. Né? Se você já dá um berro daqui, fulano de tal, olha aqui. Eles já vão ficar totalmente, né? Para trabalhar, são os melhores, porque eles cooperam, conseguem trabalhar em equipa, e não querem, porque assim, não querem dominar sobre os outros. É diferente do sanguíneo. O sanguíneo, ele tende a querer sobressair. O colérico não. O colérico ele é líder por natureza. Então, hora ou outra, ele vai liderar. O sanguíneo não. O sanguíneo quer arrancar a força. Então, ele quer ser... O fleumático não. O fleumático ele não se importa.
Ele não se importa em dominar. Pelo contrário, ele até prefere ser dominado. Porque ele trabalha melhor. Então, ele não gosta de controlar ninguém. Então, para trabalhar, são os melhores. Quer alguém que não vai te dar trabalho, que vai cumprir suas regras, que vai contrata um fleumático. Ele não vai ter problema na equipe, não vai arrumar uma confusão. A gente costuma dizer que em departamentos assim, onde tem muita mulher é complicado, né? Eita, trabalhar com mulher, daqui a pouco elas formam panelinhas, e daqui a pouco uma já desgosta da outra, e daqui a pouco gosta da outra, daqui a pouco vira melhor amiga, uma quer ser a chefe, a outra não. Fleumático não. Se montar uma equipe de fleumático, ó. Uma secção que são 11 mulheres. É terrível, né? É terrível. Eu sei, eu trabalhei uma vez num jornal, tínhamos 19 mulheres, e só tinha eu de homem. Do departamento. Elas são assim, conheço. Formam panelinhas, daqui a pouco uma gosta da outra, daqui a pouco outra já não gosta mais. Você acha que gostava, mas não gosta, e eles. Ei! Fleumáticos não, fleumáticos eles são conectores, se conectam. Pelo fato de serem muito tranquilos e calmos, então geralmente não estão estressados, geralmente não se sentem pressionados, enfim. Olha, são muito bons nesse sentido. No entanto, tendem a ser indecisos. Então você pergunta para ele, o que você vai fazer quando você crescer? Esquece. Não sabe. Demora muito para tomar decisões. Por quê? Porque estão ali... Está no mundo deles ali, ou seja, e quando tem que tomar uma decisão que, por exemplo, eu não sei se é o caso de vocês, mas RH, estava conversando com a Priscila agora sobre isso. RH. Recursos humanos. Não contrate um fleumático para trabalhar no recursos humanos. Porque ele tem muita dificuldade em desagradar alguém. Então, quando ele for preciso demitir alguém, porque ele não gosta de desagradar as pessoas. Ele não gosta de entrar numa posição de conflito. Então, é complicado. Tá bem? Eles tendem a procrastinar. Então, tem uma atividade para fazer, precisa entregar isso aqui, meu filho. Procrastina, não faz, e vai, e volta. E aí, já fez aquilo? Não, ainda não. Está conseguindo compreender? Na igreja é complicado. Você coloca lá ele para fazer uma pregação. Meu irmão, o negócio é o seguinte, você vai pregar para mim sábado agora. Consegue? Consigo. Chega no sábado, 1 hora antes do culto, ele não fez a pregação ainda. Está procrastinando aquilo. Ele tenta adiar as tarefas necessárias. Por mais que sejam cooperativos, eles tendem a não ter iniciativa. Então, assim, se você for esperar um fleumático te dar uma sugestão, uma dica para alguma coisa, esquece. Eles tendem a não ter essa iniciativa. Por quê? Porque não sabe se aquilo vai ter algum tipo de confronto ou não. Então analisa muito, espera, são letárgicos, enfim. E tendem a transformar essa tranquilidade em falta de entusiasmo. Então, às vezes, você olha para o fleumático e você acha que ele está morto. Porque eles são tão calmos que às vezes eles tendem a ser letárgicos. Tá bem? Então, é preciso um sanguíneo ali dando uma descarga nele de vez em quando elétrica para ver se eles acordam. Amém ou não amém? Não gosto de mudanças. Fleumáticos não gostam de mudanças. Eles criam ali, quando eles estão ali tranquilos no ambiente deles, que eles não querem mudar. E geralmente são tímidos. Amém? Por isso que às vezes confundem o fleumático com o melancólico. O melancólico também tende a ser tímido. Também tende. E o fato do melancólico ser emocionalmente instável também confunde com o fleumático. Amém ou não amém? Principais fleumáticos das Escrituras. Filipe, discípulo de Cristo, era um fleumático. Por quê? Quando você vai ver ali
Filipe nos evangelhos, você vai ver que ele era metódico, que ele era meio racional. Tanto é que você vai ver que ele se preocupa em fazer o cálculo da multidão de 5.000 pessoas lá na passagem de João. Quer ver? Ele se preocupa em calcular quantas pessoas tem, quantos pães tem, se vai dar, se não vai dar. Então, metódico. Isso é uma coisa um pouco do fleumático. Em João capítulo 6, no verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? Mas dizia isso para o experimentar, tá vendo? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, ele já tinha calculado quanto dinheiro tinha, para quantas pessoas tinha, e Jesus fez isso para experimentá-lo. Ou seja, ele era calculista e metódico e já estava ali. Então, Filipe apresenta características de fleumáticos. Tomé também era um dos discípulos de Jesus fleumáticos, embora pareça que ele tenha ficado em dúvida quanto ao fato de Jesus estar ali ou não, mas ele era um homem que era um pensador reflexivo, cético, ou seja, tudo isso leva a crer um racional, uma pessoa cautelosa. São todas características de fleumáticos. Geralmente eles são cautelosos, eles vão, né? E mais ou menos foi o que aconteceu com Tomé. Jesus estava ali, os discípulos já tinham falado que Jesus tinha ressuscitado, ele já tinha ouvido, só que mesmo assim ele ainda foi cauteloso. Então, essa personalidade mais equilibrada, metódica, cauteloso, leva a crermos que ele era fleumático também. Tadeu também era, Judas Tadeu também, o outro discípulo de Jesus, também era fleumático. Sabemos pouco sobre ele, mas parece ter sido uma pessoa também discreta, né? Que acaba por casar bem com aquilo que a gente acredita que são os fleumáticos. Sereno também, calmo, enfim. Tiago, filho de Alfeu, também, outro discípulo de Jesus, também conhecido como Tiago Menor. Poucas informações sobre ele na Bíblia, mas como ele também não aparece muito entre os discípulos, tem um perfil também mais tranquilo, leva ele possivelmente um perfil também de fleumático, também cooperativo, discreto, que não apareceu muito, enfim. Dos profetas, o profeta Isaías, sem dúvida, um dos mais fleumáticos que a gente tem das Escrituras, falou muito sobre Jesus, falou muito sobre o Messias, enfim, mas também foi muito resistente emocionalmente durante todo o seu ministério, porque confiou sempre em Deus, sempre tinha certeza de que o Messias viria, de que traria esperança para o povo, sempre com um temperamento equilibrado. Se você estuda as profecias dele, sempre com profecias ponderadas, diferente, por exemplo, de Ezequiel, né? Nós vamos falar sobre Ezequiel. Então você pega Isaías e pega Ezequiel, são pessoas completamente diferentes. Ezequiel, sem dúvida alguma, um melancólico de primeira, né? Então você vê que Isaías já é mais ponderado, já é mais equilibrado, e ele fala do Messias. Então você imagina, se ele fosse um sanguíneo, ele já ia falar: então ele está voltando, vai voltar, e olha só, vai matar todo mundo, vai acabar com todo mundo, e a gente vai... Não, você vê que as profecias de Isaías são sempre equilibradas, sempre trazendo a ideia de harmonia e paz. Então, vemos que ele era um fleumático. Daniel era outro profeta, também fleumático, homem de uma sabedoria enorme, paciente, autocontrole, tudo isso são características dos fleumáticos. Muito calmo, sereno, mesmo nas situações lá como na Cova dos Leões, lá no capítulo 6, ele sempre tranquilo, sempre confiante, sereno, abre a porta que eu vou entrar, onde que é a cova, né? Então são comportamentos fleumáticos.
Isaac, falando dos patriarcas agora, Isaac também era um outro fleumático das Escrituras, também calmo, pacífico, diferente do pai. Né? Então você vê, Abraão já era um pouco diferente de Isaac. Amém? Abraão, como nós falamos, sanguíneo, totalmente diferente, totalmente oposto de Isaac. Você vai ver Isaac, leia a história de Isaac, sempre um homem sereno, roubaram os poços dele várias vezes, entulharam os poços deles várias vezes, e ele sempre foi lá, calmo, paciente. Ele furou outro poço, ele era um especialista em furar poços. Então você imagina, naquela época, uma pessoa que morava no deserto, um especialista em furar poços. Então esse era um homem que tinha uma importância muito grande. E aí vai lá e entulham o poço dele. Ele vai lá, sempre pacífico, enfim. Salomão também é outro fleumático das Escrituras. Um homem também cheio de sabedoria, paz, sereno. Tinha um probleminha com as mulheres, né? Mas até aí... Ele tinha um probleminha com as mulheres, mas era fleumático, era paz. Tanto é que o problema dele com as mulheres foi justamente por isso, por ser fleumático. Por quê? Para evitar confrontos. Então, que nem, por exemplo, Israel era a principal nação da região. Então, para evitar ter a guerra com a nação do lado, o que ele fazia? Casava com a filha do rei. Então, se o meu vizinho é meu sogro, não vai me atacar. Então, esse era o pensamento. Então, ele fez paz com todas as outras nações porque todos eram sogros dele. Então, por buscar paz, equilíbrio também, né? Essa pequinha, mas era um fleumático das Escrituras e muito sábio, né? A serenidade dele, a paciência e a calma no episódio das duas mulheres. Quando ele manda cortar a criança no meio, você percebe que ele é um homem tranquilo. O que ele podia falar? Ele podia falar assim, não, mas o filho é teu e você calada, senão eu vou 10 chicotadas em você, está resolvido. Não, sempre foi calmo, sereno, tentou solucionar da melhor forma possível, tanto é que foi solucionado, uma aceitou, etc. e tal, e foi solucionado. Adão, eu estou terminando, Adão também era fleumático. Adão ele era fleumático e melancólico. Primário, secundário. Coitado do Adão, né? Passivo. Olha, você lembra o que aconteceu? Se fosse o sanguíneo, tinha metido o pé na maçã. Se fala, ninguém vai comer isso não, tá maluca? Não é negativo. Mas não, passivo, fleumático. Né? Se deixou levar pela situação, pela circunstância, influenciável, porque não quis dizer não. Se quando Eva ofereceu para ele o fruto, e ele tivesse dito não, ela não estava aqui. Mas ele, como não sabe dizer não, porque amava a esposa de maneira sobrenatural, calmo, passivo, influenciável, fez o que fez, não resistiu e nós estamos aqui e Jesus teve que passar o que fez, passar o que passou, enfim. Amém ou não amém? Ou seja, essa atitude dele de deixa a vida me levar, porque o fleumático é assim, deixa a vida me levar, vai dançando conforme a música, também foi ruim nesse sentido. E ele era melancólico por quê? A tristeza e a vergonha que ele teve em seguida de fugir e de se esconder de Deus, apresenta aí alguns traços de um arrependimento, uma reflexão melancólica. Abel, seu filho, também era fleumático. Abel era fleumático e melancólico. Esse aqui era a cara do pai. Tipo de Cristo, amém ou não amém? Os dois. Os dois tipos de Cristo. Pacífico. Abel era pacífico, calmo, tranquilo, não queria competir com o irmão, pelo contrário, orou pelo irmão, clamou, nós já estudamos sobre isso, ele clamou a Deus para que fizesse justiça com o irmão, ou seja, que perdoasse o irmão, mesmo depois de o irmão tê-lo matado.
sereno, confiava em Deus, são atitudes todas de um fleumático, sem dúvida alguma. E era melancólico porque oferecia sempre o melhor a Deus, era um homem de oferta, de louvor, de adoração. Esses melancólicos, lembra que eu falei, esses artistas, músicos, eles geralmente tendem a ser melancólicos, que eles têm essa questão artística muito dentro deles. Noé também era fleumático, paciente também, persistente, fiel, né? Falamos que os fleumáticos são muito fiéis, seguiu as instruções de Deus sem hesitar, com calma. Os filhos foram contra ele, a esposa em determinado foi contra ele. Os homens que moravam na cidade naquela época foram contra ele, e ele sempre teve calma e serenidade para continuar seguindo aquilo que Deus tinha pedido para ele, mesmo no meio de uma sociedade corrompida. Tá bem? E era também melancólico. Arão, por último. Arão também era fleumático. Também cooperativo e disposto a ajudar. Quando a Moisés precisou dele, esteve disposto, falou, vamos enfrentar o faraó, mesmo que a gente morra, estamos juntos, é isso aí. Teve paciência, disposição para apoiar a Moisés durante 40 anos, mesmo nos momentos mais difíceis, ele esteve sempre ali do lado, sem querer ser o protagonista durante um determinado momento, sempre traços de fleumáticos. E também agiu como sacerdote, conduziu o povo com calma, serenidade, só que também era sanguíneo. Então Arão era fleumático e também era sanguíneo, como secundário. Sanguíneo. Por quê? No primeiro momento que mandaram ele fazer um bezerro de ouro, ele falou, é verdade, vamos fazer porque ele não vai voltar mais. Não é? E quando Miriam chegou para ele e falou, olha só, essa história aí de que só o Moisés que recebe as instruções de Deus, isso não está certo não, nós temos que ir lá falar com ele. Porque pode ser que Deus queira me usar e queira te usar também. E aí despertou o lado sanguíneo nele. E ele foi lá, enfrentou Moisés e se deu mal. Deus quase matou ele. Deus ficou tão irado com Arão. Tão irado com Arão que falou para ele, olha, eu vou te matar, eu só não vou te matar. Porque você usa no seu peitoral o peitoral da autoridade de um sumo sacerdote e por conta disso eu não posso te matar. Mas quando você menos se imaginar, eu vou te matar. Tanto é que quando ele morre, Deus fala para Moisés, leva Arão lá em cima do monte que eu vou matar ele. Moisés leva Arão até o cima do monte, quando ele chega em cima do monte, Deus fala para ele, agora manda ele tirar o peitoral. Aí Moisés fala para ele, tira o peitoral. Quando ele tira o peitoral, Deus pode matá-lo. E o peitoral é a autoridade de Deus. E quando estava sobre ele, Deus tem que respeitar. Mas quando falou, agora não dá mais porque eu estou por aqui com você. E é o que acontece com a gente também. Mas isso já é história para outro dia. Amém ou não amém? Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje? Então, na nossa próxima aula, anota aí. Aí a gente vai ler alguns textos de provérbios para os fleumáticos. Tá bem? Como nós lemos para os sanguíneos. Tá bem? Amém ou não amém? Eu tinha separado aqui uma dinâmica para a gente fazer hoje, mas fica para a próxima. Talvez quando a gente terminar os 4 temperamentos, só faltam 2. Pegue sua oferta na sua mão direita.